doutorando e mestre em Direito, diretor de prerrogativas da Amatra 6 e coordenador de comunicação e mídias, além de acadêmico da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Ele vai falar sobre o teletrabalho durante a pandemia e seus impactos sobre a saúde do trabalhador. Tenho certeza que nós seremos brindados com uma magnífica exposição do meu querido amigo e colega Leandro. É sua palavra, Leandro. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigado pelas generosas palavras. Todos terão agora a ocasião de perceber que não é exatamente assim, mas fruto da amizade do nosso presidente Hugo. Eu cumprimento a todos e a todas que estão nos acompanhando. É um evento riquíssimo. As palestras estão extremamente interessantes, extremamente esclarecedoras. Continuem nos acompanhando até o final, acompanhem até o encerramento. E temos muito a tratar em relação a esse novo momento que estamos vivenciando. Coube a mim uma prometo, brevíssima reflexão a respeito do teletrabalho nesse período de pandemia. Eu acho que a primeira questão honesta que nós precisamos formular diante da temática do teletrabalho no período de pandemia é: teletrabalho para quem, cara pálida? Precisamos ter consciência de que a Divisão Internacional do Trabalho tem reservado ao brasileiro e à brasileira o papel eminentemente de um trabalho braçal, um trabalho manual, um trabalho que precisa ser executado presencialmente. Essa é a realidade da amplíssima maioria de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. De modo que precisamos ter a consciência, a percepção de que, quando falamos de teletrabalho durante a pandemia, precisamos admitir que estamos tratando de um núcleo muito restrito, muito limitado de pessoas. Ainda assim, é relevante abordar o tema, é importante discutir essas questões, porque essas pessoas também estão ali com sua vida implicada na prestação dos serviços, também tem a sua privacidade, a sua saúde, a sua segurança, o seu bem-estar afetados no contexto dessa relação laboral e, de maneira minoritária, como vimos, permite essa prestação de trabalho à distância por meio de equipamentos telemáticos, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação. Por todo o mundo, percebeu-se a possibilidade de utilização do teletrabalho numa extensão superior àquela que vinha sendo utilizada, a ponto de alguns autores portugueses identificarem um fenômeno como presencialismo. Haveria quase que um instinto patológico de exigir o comparecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras quando não seria necessário esse comparecimento. E nesse contexto de pandemia que estamos vivenciando, a Organização Internacional do Trabalho incluiu o teletrabalho como uma das estratégias para viabilizar a preservação dos empregos e a preservação da saúde de trabalhadores e trabalhadoras que conseguem, então, permanecer em sua residência, cumprir a diretriz de ficar em casa, de permanecer em casa e evitar o deslocamento, evitar esse trabalho presencial. Então, temos aqui no teletrabalho não um vilão, mas uma estratégia de gestão de pessoas e de proteção dos seres humanos que pode ser interessante, especialmente nesse período de pandemia. Mas nem tudo são flores. O teletrabalho oferece, além de vantagens, alguns dos desafios mais relevantes da atualidade, porque, afinal de contas, ele é uma tendência de utilização. Em alguns lugares do mundo, muito mais, obviamente, mas também aqui no Brasil, vem se acentuando a necessidade e a possibilidade de utilização do teletrabalho, claro, naquelas funções que sejam compatíveis. E quais são esses desafios? Bom, dá para visualizar 4 eixos temáticos. Não se preocupem, não vou abordar todos aqui, quero fazer um recorte específico. Quais são esses 4 eixos? Primeiro, deveres familiares e especialmente a situação da mulher. Essa questão já foi perfeitamente e profundamente abordada por aqueles que me antecederam. Outro aspecto, saúde física e mental desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Outra questão, outro eixo, duração do trabalho. A ideia de que há necessidade de uma limitação ao tempo de prestação de serviços
porque, afinal de contas, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte também, porque somos seres humanos e precisamos desenvolver nossa autonomia existencial e nossa personalidade. Quarto eixo, conectado com esse terceiro, é justamente o direito à desconexão. Aqui, uma perspectiva nova, renovada, um desdobramento de um direito da personalidade. Muito bem, vamos recortar aqui a nossa conversa, o nosso papo, a 2 desses eixos, saúde física e mental e duração do trabalho, aqui fazendo um breve comentário ao final sobre direito à desconexão. É importantíssimo perceber que o teletrabalho, embora ofereça algumas vantagens, do ponto de vista da saúde física e mental de trabalhadores e trabalhadoras, tem representado um desgaste biológico muito superior àquele que costuma ser vivenciado no trabalho presencial. Não há novidade nenhuma em dizer isso. Todos nós que estamos aqui acompanhando o evento, com certeza temos sentido isso, temos vivenciado isso nas últimas semanas. Tanto pela exposição a fontes de luz constantes que vão aqui gerar esse desgaste ocular maior, quanto em relação a múltiplas fontes de atenção, precisamos responder a demandas que se originam de fontes distintas, WhatsApp, Telegram, e-mail, videoconferência, enfim, além, claro, desses cuidados familiares que estão nos cercando nesse período, e, claro, a dificuldade para adaptação do ambiente doméstico para o trabalho. A ideia, ao longo da história, de separação entre espaço privado e espaço público, trouxe essa distinção que colocava na residência um local sagrado para trabalhadores e trabalhadoras que não poderia ser atingido pelo trabalho. O mundo mudou. Na atualidade, o que temos vivenciado é o trabalho invadindo a residência de trabalhadores, de empregados e de empregadas. E nem sempre essa harmonização é algo singelo de ser para ser enfrentado. Justamente sobre isso, precisamos pensar sobre equipamentos e infraestrutura para a prestação desse serviço para a realização do teletrabalho. A reforma trabalhista trouxe uma previsão de acordo com a qual cabe a fixação em contrato de quem será o responsável pelas despesas referentes a equipamentos e infraestrutura. E aqui eu vou fazer um brevíssimo parênteses. Eu visualizo aqui que a nossa colega no público, Fernanda Bias, está com o vídeo aberto. Não receba isso como uma admoestação, mas apenas como um comentário para que não ocorram situações de violação à intimidade eventualmente aí. Muito bem, retomando. Equipamentos e infraestrutura para a prestação do teletrabalho. A reforma trabalhista prevê que o contrato de trabalho é que vai definir quem é responsável pelo custeio dessas despesas. A regra assim enunciada parece sugerir a possibilidade de que o trabalhador também poderia ter que arcar com essas despesas, o que, obviamente, escancaradamente, está em contraposição a tudo que aprendemos a respeito da ideia de alteridade na relação de emprego, de que os riscos dessa relação devem recair sobre o empregador. Há uma discussão muito rica sobre a extensão em que poderia alguma despesa ser dividida entre trabalhador e empregador. Por exemplo, naqueles casos em que esse trabalhador também utiliza aquele equipamento para uma prestação de serviços pessoal, fora do âmbito daquela relação de emprego. Basta pensar num design que também utiliza uma impressora 3D em suas atividades profissionais para outros tomadores de serviços. Então aqui talvez haja um campo em que possamos discutir, mas essa não é a regra geral do direito do trabalho. A regra geral é justamente que o risco da atividade econômica não pode ser transferido para o trabalhador, ele recai unicamente sobre o empregador. Se isso é verdade como regra geral, adquire um contorno ainda mais intenso quando falamos de equipamentos de segurança e proteção no contexto da relação de emprego. E aqui observem que a MP 927, a polêmica MP 927, prevê que esse empregador deverá assegurar ao seu funcionário a infraestrutura necessária e adequada à prestação de serviços.
E aqui eu peço que atentem a essa expressão, infraestrutura adequada. Adequação não pode ser compreendida apenas como aquele equipamento que é estritamente indispensável para que o serviço seja prestado. É mais do que isso. É um equipamento que viabilize uma prestação de serviços que proteja, que garanta a segurança, a saúde desse trabalhador. Vale recordar aqui, a propósito, que a Convenção 155 do OIT, lá no artigo 21, é expressa em relação à diretriz de acordo com a qual cabe apenas ao empregador, as despesas, cabem as despesas em relação a equipamentos de segurança, de proteção, de saúde no trabalho. Isto é, todo aquela instrumentaria, aquele instrumental, aquela ferramentaria que deve ser utilizado no teletrabalho para assegurar a saúde do trabalhador, não pode ter o seu custo transferido para esse empregado, para esse empregador. E aqui os exemplos são os mais variáveis. Pense numa cadeira adequada à prestação de serviços, por exemplo. Pense num mousepad, pense num apoio para o teclado. Enfim, de acordo com a peculiaridade da atividade daquele empregado, há necessidade de se verificar quais adaptações serão necessárias, e essas adaptações são de responsabilidade não do trabalhador, que não assume os riscos do negócio, mas sim desse empregador. Outro aspecto, ainda pensando em saúde e segurança no trabalho, que merece a nossa atenção, diz respeito à fiscalização. Sabemos que cabe ao empregador não apenas expedir ordens de serviço, mas assegurar-se de que esse trabalhador vai cumprir essas normas necessárias à proteção da sua saúde. Muito bem, num contexto de prestação de serviços em sua residência, a fiscalização dessa prestação torna-se um desafio muito maior. Desafio maior, mas não impossível. Entretanto, podemos utilizar e podemos admitir, por exemplo, um meio como esse, do qual estamos nos valendo aqui e agora. Uma videoconferência para que o trabalhador apresente o espaço específico que tem utilizado para a prestação de serviços. Claro, admito que podemos aqui enfrentar certa aflição em relação à proteção da privacidade do trabalhador. Aqui estamos realmente numa daquelas situações de conflito principiológico e necessitamos harmonizar essas circunstâncias. Isto é, deve-se respeitar, claro, a privacidade do empregado, mas também em prestígio à proteção à sua saúde, é necessário que seja viabilizado ao empregador, por uma situação como essa de videoconferência, verificar, ainda que à distância, porque não é possível essa verificação presencial, precisamente em razão da ameaça de exposição ao vírus que gera a Covid-19, verificar se esses meios para prestação de serviços são adequados à proteção da saúde e à segurança. Mais ainda, é possível pensar também em pausas automáticas no sistema para que esse trabalhador possa realizar uma ginástica laboral, possa deixar momentaneamente aquele ambiente de trabalho, enfim, para que ele possa observar essas normas protetivas. Avanço, então, para o segundo ponto e último desses nossos breves comentários aqui, desse nosso papo. Duração do trabalho. Bom, por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. A reforma trabalhista sugere lá no artigo 62 que o teletrabalho exclui automaticamente o capítulo de duração do trabalho da aplicação no contexto da relação jurídica de direito material mantida pelo teletrabalhador. As coisas, me parece, não são bem assim. A lógica que deve orientar a interpretação do artigo 62 é uma lógica de exceção. A Constituição de 88 não ressalva o direito à duração do trabalho em relação a qualquer espécie de empregado, de modo que qualquer norma que excepcione isso deve estar atrelada ao seguinte raciocínio: apenas não terá direito ao controle da duração do trabalho aquele tipo de trabalhador que execute um serviço que se revele inviável, incompatível em relação a esse controle. Seja porque ele determina a duração desse serviço e pode deixar de prestá-lo em momentos distintos do dia, como ocorre na situação do exercente de cargo de gestão, quanto
também na situação do trabalhador externo, na hipótese em que for inviável esse controle de jornada. Essa mesma lógica é que deve presidir a compreensão do teletrabalho. Apenas não será possível o controle de jornada se isso se demonstrar inviável. Se, entretanto, for possível haver um controle por login e logout, verificação das teclas que estão sendo digitadas, algo que é polêmico, que é a apresentação do trabalhador na câmera em alguns momentos da jornada, ou mesmo pensando naquela situação clássica do trabalho prestado em domicílio, existente desde sempre na CLT, que é pela quantidade de tarefas. Já se conhece o tempo médio para sua execução e você consegue projetar a duração total da jornada, bom, essa pessoa terá sim direito ao controle de jornada. Tudo isso para dizer que é necessário que o empregador observe qual é a realidade dessa prestação de serviços. Não adianta estribado na MP 927 partir do pressuposto de que estará livre, leve e solto e não necessitará controlar a jornada de qualquer dos trabalhadores, que basta determinar o teletrabalho e estará livre do pagamento de horas extraordinárias. As coisas não são bem assim, e aqui é necessário que esse empregador atente a essas questões, a esses pressupostos, para que não crie no futuro um preocupante passivo. Preciso apenas fazer um comentário, já que encaminhando para o encerramento. Esse momento de pandemia seria um tempo propício para reflexão a respeito das bases do direito à duração da prestação de serviço, à duração da jornada. Eu digo isso porque, na experiência estrangeira, temos encontrado algumas ideias nesse período de pandemia que talvez sejam o legado mais relevante, mais importante para o direito do trabalho do futuro, dos próximos anos. E aqui eu cito um exemplo. A Espanha, por meio do Real Decreto-Lei 8 de 2020, trouxe uma ideia ambiciosa, uma experiência interessantíssima. A Espanha, minhas amigas e meus amigos, acaba de criar, foi em março a edição desse decreto, um direito à adaptação da jornada. Vejam que interessante. Aqui é possível que trabalhadores postulem perante o seu empregador ajustes na jornada, seja realizando teletrabalho, seja fracionando a jornada ao longo do dia, seja reduzindo o período de jornada, enfim, uma série de possibilidades, seja alterando o turno de prestação de serviços, de acordo com as necessidades familiares desse trabalhador e dessa trabalhadora. Claro, é um desafio, é algo que talvez não é possível para a generalidade dos trabalhadores, mas, no contexto do direito espanhol, temos aqui uma postulação do trabalhador, da trabalhadora, que apenas pode ser recusada pelo empregador se demonstrar excessivamente onerosa. Se for proporcional, se for razoável, esse empregador tem o dever de conceder o ajuste na execução da jornada. Apenas pode recusar se demonstrar que é realmente algo extremamente oneroso, inviável para aquele empregador. Outro exemplo, Portugal, por meio do decreto 10A de 2020, criou para os trabalhadores no contexto de pandemia o direito de unilateralmente exigir a prestação de serviços em teletrabalho. Lembrando aqui que o Código do Trabalho de Portugal traz o teletrabalho como uma modalidade de prestação de serviços que depende de acordo entre as partes. Traz apenas duas ressalvas, que é para aquelas situações de pais e mães com filhos com até 3 anos de idade e vítimas de violência doméstica que são transferidas do seu local de exercício dos serviços. Fora isso, depende de acordo. Mas, no contexto da pandemia, tanto o empregador unilateralmente pode determinar, quanto esse empregado também pode unilateralmente determinar. E encerro com mais um comentário do direito internacional, situando aqui a situação do Chile, que sim, o Chile também possui legislação trabalhista, vale aqui o registro, que recentemente alterou o seu Código do Trabalho. Sim, o Chile possui um Código do Trabalho para prever expressamente o direito à desconexão. Minhas amigas e meus amigos, o Chile agora prevê que haverá necessidade de observância de, a cada dia, a cada 24 horas, reservar-se ao menos 12 horas em relação às quais esse trabalhador estará desconectado completamente do serviço. Não é para receber mensagem, se eventualmente receber,
não deve visualizar, não deve responder àquela mensagem. O que merece reflexão no contexto brasileiro, diante da previsão contida na MP 927 de 2020, no sentido de que o tempo de uso de aplicativos não configuraria jornada nem sobreaviso. Essa norma deve ser interpretada no sentido de que não configura se apenas o trabalhador ali estiver utilizando o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, para fins pessoais. Mas se ele se comunica com o empregador, se ele responde, se ele atende a chamados, a demandas, obviamente ele está executando serviços, obviamente está à disposição do empregador. A CLT não foi revogada, tempo de trabalho continua sendo, por incrível que pareça, tempo de trabalho. E com isso, minhas amigas e meus amigos, agradeço a paciência de todos e todas. Um prazer poder participar do evento. Para mim, uma honra realmente ser recebido pela gloriosa Academia Pernambucana de Direito do Trabalho e aqui aprender com esse evento. Continuo aqui ouvindo, aprendendo, absorvendo, fazendo anotações. Presidente, a palavra é devolvida nesse momento. Muito obrigado. Parabéns, Leandro.